Gênesis capítulos 28 a 33. Certamente o Senhor está neste lugar. Vem e segue-me. Estudo pessoal e familiar. Velho Testamento 2022. Ao ler Gênesis capítulos 28 a 33, pondere sobre o que você aprende com os exemplos de Jacó e sua família. Anote as impressões que receber. Registre suas impressões. Os capítulos 28 e 32 de Gênesis contam duas experiências espirituais que o profeta Jacó teve. Ambas aconteceram no deserto, mas sob circunstâncias muito diferentes. Na primeira experiência, Jacó estava viajando para a terra natal de sua mãe a fim de encontrar uma esposa e, ao longo do caminho, passou a noite em um travesseiro de pedras. Ele não esperava encontrar o Senhor em um lugar tão desolado, mas Deus se revelou a Jacó em um sonho que mudou sua vida e Jacó declarou: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." Gênesis capítulo 28, versículo 16. Anos depois, Jacó estava novamente no deserto. Desta vez, ele estava voltando para Canaã, a caminho de uma reunião potencialmente mortal com seu irmão enfurecido, Esaú. Mas Jacó sabia que, quando precisava de uma bênção, ele podia buscar ao Senhor mesmo no deserto. Ver Gênesis capítulo 32. Talvez você esteja em seu próprio deserto buscando uma bênção de Deus. Talvez seu deserto seja um relacionamento familiar difícil como o de Jacó. Talvez você se sinta distante de Deus ou sinta que precisa de uma bênção. Às vezes, a bênção vem inesperadamente. Outras vezes, é precedida por uma luta. Seja qual for a necessidade, você pode descobrir que, mesmo em seu deserto, o Senhor está neste lugar. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Gênesis capítulo 28 e capítulo 29, versículos 1 a 18. Recebo a promessa das bênçãos de Abraão no templo. No caminho para Harã, para encontrar uma esposa, Jacó sonhou com uma escada que se estendia da terra ao céu e Deus estava acima dela. No sonho, Deus renovou com Jacó os mesmos convênios que ele tinha feito com Abraão e Isaque. Ver Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 17. Ver também Gênesis capítulo 12, versículos 2 a 3 e capítulo 26, versículos 1 a 4. O presidente Marion G. Romney compartilhou este pensamento sobre o que a escada poderia representar. Jacó percebeu que os convênios que havia feito com o Senhor eram os degraus da escada que ele mesmo teria de subir a fim de obter as bênçãos prometidas, bênçãos que lhe dariam o direito de entrar no céu e habitar com o Senhor. Os templos são para nós o que Betel foi para Jacó. Templos, os portais para o céu. Aliahona, agosto de 1971, página 9. Que outras palavras e frases em Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 22, sugerem uma relação entre a experiência de Jacó e as bênçãos do templo? Ao ler esses versículos, pense sobre os convênios que você fez. O que você sentiu? Ao ler Gênesis capítulo 29, versículos 1 a 18, pondere sobre como o casamento de Jacó com Raquel era importante ao convênio que Deus renovou com Jacó em Betel, casa de Deus. Ver Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 19. Lembre-se dessa experiência enquanto continua lendo sobre a vida de Jacó em Gênesis capítulos 29 a 33. Como a casa do Senhor aproximou você ainda mais de Deus? Ver também Yon Hwan Choi. Não olhem a seu redor, olhem para cima. Aliahona, maio de 2017, página 90. Gênesis capítulo 29, versículos 31 a 35 e capítulo 30, versículos 1 a 24. O Senhor se lembra de mim em minhas provações. Embora Raquel e Lia vivessem em uma época e cultura diferentes da nossa, todos nós podemos entender alguns dos sentimentos que elas tiveram. Ao ler Gênesis capítulo 29, versículos 31 a 35 e capítulo 30, versículos 1 a 24,
identifique palavras ou frases que descrevam a misericórdia de Deus para com Raquel e Lia. Pondere sobre como Deus tem visto a sua aflição e lembrado de você. Gênesis capítulo 29, versículo 32 e capítulo 30, versículo 22. Também é importante lembrar que, embora Deus nos ouça, em sua sabedoria, Ele nem sempre nos dá exatamente o que pedimos. Você pode estudar a mensagem do Elder Brooke P. Hales, Respostas às Orações, Liahona, maio de 2019, página 11, para aprender sobre as diferentes maneiras como o Pai Celestial nos responde. Para saber mais sobre o contexto cultural dessa história, ver o Velho Testamento, Gênesis a 2 Samuel, Manual do Aluno, 1980, páginas 84 a 86. Gênesis capítulos 32 a 33. O Salvador pode nos ajudar a superar a discórdia em nossa família. Quando Jacó voltou a Canaã, ele temeu muito e angustiou-se, porque não sabia como Esaú o receberia. Gênesis capítulo 32, versículo 7. Ao ler Gênesis capítulos 32 a 33 sobre o encontro de Jacó com Esaú e os sentimentos envolvidos naquela situação, talvez você pense sobre seus próprios relacionamentos familiares. Talvez algum que precise ser curado. Talvez essa história o inspire a falar com alguém. Perguntas como estas podem ajudar a guiar sua leitura. Como Jacó se preparou para encontrar Esaú? O que mais chama sua atenção sobre a oração de Jacó encontrada em Gênesis capítulo 32, versículos 9 a 12? O que aprendemos sobre o perdão com o exemplo de Esaú? Como o Salvador pode nos ajudar a curar nossos relacionamentos familiares? Ver também Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Jeffrey R. Holland, O Ministério da Reconciliação, Liahona, novembro de 2018, página 77. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Gênesis capítulos 28 a 33. Use Jacó e sua família em Histórias do Velho Testamento para ajudar as crianças a entender os eventos desses capítulos. Talvez os membros da família possam fazer uma pausa em cada gravura e identificar o que está sendo ensinado, como a importância do casamento, convênios, trabalho e perdão. Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 22. Você pode usar uma escada ou a foto de uma escada para falar sobre como nossos convênios são semelhantes a uma escada. Que convênios fizemos e como eles nos aproximam de Deus? Talvez os membros da família possam desenhar o sonho de Jacó, descrito em Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 22. O hino Mais Perto Quero Estar, Hinos número 62, foi inspirado no sonho de Jacó. Sua família pode cantar esse hino e falar sobre o que cada estrofe ensina. Gênesis capítulo 32, versículos 24 a 32. Talvez algum membro de sua família goste de lutar. Porque lutar é uma boa maneira de descrever a busca por bênçãos do Senhor? O que Enos capítulo 1, versículos 1 a 5 e Alma capítulo 8, versículos 9 a 10 sugerem sobre o significado de luta perante Deus? Gênesis capítulo 33, versículos 1 a 12. Depois de muitos anos de sentimentos de ressentimento, Jacó e Esaú se reconciliaram. Se Jacó e Esaú pudessem falar conosco hoje, o que poderiam dizer para nos ajudar quando há contendas em nossa família? Para mais ideias sobre como ensinar as crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me, Primária. Hino sugerido: Ó crianças, Deus vos ama. Hinos número 192. Aperfeiçoar o estudo pessoal. Pesquise sobre Jesus Cristo. O Velho Testamento testifica de Jesus Cristo por meio de suas histórias e seus símbolos. Você poderia anotar ou marcar os versículos que se referem ao Salvador e que são especialmente significativos para você.